para ler a palavra e compartilhar conosco a mensagem que Deus já tem colocado no seu coração para falar ao coração de todos nós. Então, em nome do conselho e de toda a igreja, queremos agradecer o irmão por ter aceito o nosso convite e por ter vindo tão longe para estar conosco. Ele preferiu vir de ônibus, uma viagem longa. Mais tarde nós estaremos levando ele a Rondonópolis e já à meia-noite ele estará pegando o ônibus de volta e chegará amanhã à noite na sua cidade. Então que a igreja esteja cobrindo ele em oração, e que possamos estar vivenciando esta comunhão maravilhosa que o Senhor permite, de podermos conviver com irmãos tão longe, mas que fazem parte do nosso coração, nessas oportunidades maravilhosas que Deus nos dá. Assim como Deus usou para falar aos nossos jovens e adolescentes, tenho certeza que Ele vai usá-lo nesta ocasião para falar ao coração de todos nós. Alô. Boa noite a todos, meus irmãos e irmãs. É um grande prazer estar com vocês. Eu desejo que a graça do nosso Senhor Jesus esteja com todos vós, com todos nós, com aqueles que também eventualmente nos acompanham nas casas. Eu quero externar minha extrema, profunda alegria de estar com vocês. Quero crer que foi no ano de 2010 que nós estivemos aqui. Logo, já se vão 13 anos, mais de uma década. Naquela ocasião, estive com minha família. Eu sou casado com a Celinha. Nós nos conhecemos no Instituto Bíblico. E começamos a namorar assim que nos conhecemos. E eu fui para Mamborê. E desde então, a Celinha, 2 anos depois se formou, nós nos casamos. Desde então estamos construindo nossa história ali. Nós temos um casal de filhos. Quando estivemos aqui, Reuel tinha 9 anos, a Keren tinha 6 anos. Agora os dois já são jovens, grandes. Eles moram já fora, moram em São Paulo, na capital, fazem faculdade ali. E nossa casa estava cheia recentemente porque eles estavam de férias. Reuel, a faculdade já começou, agora semana passada, e já ficou vazio. Eu chego amanhã, quase que depois de amanhã em casa, e a Keren já vai, um dia depois, também já volta para São Paulo, e essa é a nossa história, a nossa família. Nossa igreja tem muita semelhança, nós conversávamos com o pastor Paulo Sérgio, tamanho, ministérios. Eu também sou de uma igreja, de uma cidade pequena, e quando eu cheguei nós tínhamos 21 mil habitantes. Hoje estamos com 13.500, então você pode ver que a cidade nestes 32 anos vem se enxugando, e com ela a igreja é exportadora, como Guiratinga também o é. Nós começamos com 12 membros, era uma congregaçãozinha de madeira, estava fechando, havia uma confusão no presbitério, se fecharia, se nos enviaria. Deus foi muito gracioso conosco nestes anos. Hoje passou um pouquinho de 200 membros a igreja, e de dezembro até o meio do ano nós perdemos 40 pessoas, 39 para ser bem exato. 39 pessoas por mudanças, porque nós exportamos como Guiratinga pessoas, e agora o nosso hall de membros vai cair para 180, temos alguns para receber, vai chegar perto dos 200 outra vez. E é desta maneira que a gente caminha, eu e o pastor Paulo, compartilhando as lutas, destas agrulhas da vida, de sempre ver as pessoas indo, mas ao mesmo tempo a alegria de ver que eles continuam no Evangelho, continuam na igreja que Deus nos deu a amar, e se tornam líderes também para onde vão. Esta é a nossa pequena história ali. Eu quero externar publicamente minha gratidão pela acolhida, estes quase 3 dias de convívio com a igreja, irmãos e irmãs, o tempo todo ouvindo e expressando demonstrações de carinho. Os obreiros aqui, o seminarista Mateus, o evangelista e missionário Lincoln, as esposas,
o carinho o tempo todo, sempre acolhedores, prestativos. Que Deus abençoe vocês na caminhada. Eu faço também ao pastor Paulo Sérgio, sua esposa, a filha, que me acolheram tão bem, a conselho da igreja, a oportunidade de ceder o púlpito, de ceder ali a fala também no acampamento. Eu venho de uma família simples. Eu sempre digo que quando sou bem tratado chega a ser constrangedor. E fui colocado numa casa sozinho ali, no acampamento. Pastor Paulo Sérgio nos deixou ali. E depois à noite eu vi que tinha uma cesta. Eu descobri a cesta, tinha muitas frutas. Eu me senti um rei ali. Eu perguntei para o pastor Paulo no dia seguinte: aquilo é para mim? Ele falou: sim, você pode comer. E eu gosto muito de frutas. E eu me deleitei com elas. E me constrange, não é algo que a gente é acostumado a conviver assim em passagens por alguns lugares deste Brasil, deste mundo. Minha sincera gratidão, pastor. Ao conselho, minha gratidão também. Eu gosto de escrever livros. Alguns deles sobraram do acampamento, acho que tem 20 desse. É um livreto, ele está ali, o pastor me autorizou deles falar. Esse é um livreto da série Eu Porém Vos Digo, 5 mensagens de Jesus Cristo, dentro do Sermão do Monte. Ele foi um pedido de uma igreja, e a igreja pediu: pastor, alguma coisa que pudesse ser entregue para as pessoas quando visitam. Nós queremos editar e entregamos uma parte para o senhor, ficamos com uma parte para a igreja. A ideia de que o visitante chegava, ganhava. Então, precisava ser uma coisa meio genérica, que visitando um pastor pudesse levar algo que o edificasse, e visitando uma pessoa que nunca abriu a Bíblia pudesse ser algo que edificasse. Esta é uma série de mensagens sobre a parte que eu reputo ser a mais difícil das palavras de Jesus de serem vividas. Está ali atrás, tem um custo de R$8, se alguém interessar, pode pegar. Esse daqui é um livro para casais, é uma tese de faculdade, foi indicada para edição alguns anos atrás e acabou sendo transformada num livro. Passou por algumas adaptações para tirar aquela formatação de faculdade, tornar-se algo mais prático para a igreja. É para casais porque é um comentário sobre o livro de Cantares. Eu disse no acampamento que a Bíblia tem 66 livros, 65 deles você encontra comentários, Cantares não. Esse é o livro perdido, o livro esquecido. Cantares não fala sobre Deus, não há menção de Deus no livro. A única que aparece lá no 7º capítulo é uma tradução errada, porque lá no hebraico não tem, foi uma inferência do tradutor. Não aparece porque é um livro para falar para casais, é de outro amor. E tem algumas, como se trata de um livro para casal, tem algumas relações sexuais, e os pastores não gostam de comentar sobre o assunto. Tem ali atrás, custa R$28, se alguém tiver interesse, acho que sobraram 12 deles. Tem um papelzinho ali, pode pegar, leva o papelzinho, tem o Pix, pode depositar depois, o mês que vem, não tem problema. Se alguém tiver interesse, os 2 estão ali atrás. Obrigado pela oportunidade. Agora sim, sem mais delongas, eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia. Quero compartilhar uma mensagem que preguei domingo passado em minha igreja. E isso vai nos levar para o Salmo de número 127, versículos 1 e 2. Apenas 2 versículos. Salmo 127, versículos 1 e 2. Salmo 127, versículos 1 e 2. Qual está como referência projetado? E a Bíblia nos diz assim neste texto sagrado. Salmo 127, 1 e 2. É um cântico de romagem de Salomão. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele dá, enquanto dormem. Eu queria que você repetisse comigo esta frase final. Aos seus amados ele dá,
enquanto dorme. Você pode comigo? Aos seus amados Ele dá enquanto dormem. Vamos orar. Bondoso Deus, ouvimos a Tua palavra. Ela tem poder de mudar a nossa vida. Ela nos confronta quando precisamos ser confrontados. Ela nos consola poderosamente quando precisamos ser consolados. Nos traz esperança, nos traz força para prosseguir nos dias difíceis de nossa vida. Pedimos que ela fale aos nossos corações. Nesta noite, em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu quero falar um pouquinho com você sobre aquele jogador de futebol, Cristiano Ronaldo. Recentemente protagonizou os jornais do mundo inteiro, não por seus gols, por ganhar títulos, mas por ser o jogador de futebol que ganha o maior salário do mundo atualmente. Ele já ganhava, e acredite, dos seus patrocinadores, e ele continua com eles, ele ganhava 60 milhões de euros por ano. Mas terminou seu contrato e foi convidado para jogar na Arábia Saudita, contratado pelo Al Nassr. E o time ofereceu um salário de 200 milhões de euros por ano. Some-se então o que ele já ganha dos patrocinadores, mais o salário do time, e nós vamos perfazer uma soma de 260 milhões de euros por ano. Parece que isso até meio que foge da nossa cabeça, uma noção de quanto que isso dá na prática. Vamos trazer um pouquinho para o nosso real. Por mês, mais ou menos 116 milhões. Uau! Isso dá por dia, mais ou menos 3 milhões e 900 mil, já pensou? Isso dá por hora. Por hora, quando ele está jogando, mas quando está em casa, descansando. Rateado em todas as suas horas, por hora, ele ganha mais ou menos 160 mil reais. Por hora, dá para comprar uma casa popular, por hora. Por hora, dá para comprar quase 3 carros populares, por hora. Isso dá mais ou menos 2.700 reais por minuto. Do início que eu comecei as minhas palavras aqui, já teria ganho bastante. Isso quando ele está trabalhando, quando está descansando e até quando ele está dormindo. Você já pensou, evangelista? Fosse você, viraria para sua esposa: bem, eu vou dar uma descansadinha de 10 minutos, mas fique tranquila, eu vou ganhar enquanto estiver dormindo mais ou menos 30 mil reais. Cochiladinha boa essa. Que bom, se pudéssemos ganhar assim enquanto estamos dormindo. Mas esta passagem bíblica também nos ensina que é possível ganhar enquanto se dorme. O cabeçalho do salmo vai dizer que é um salmo de Salomão. Salomão foi o homem mais rico que já passou na face da terra. E se você imagina que o jogador Cristiano Ronaldo ganha tanto, trazendo para os dias de hoje, Salomão ganharia muito, mas muito mais. Este salmo foi escolhido para fazer parte da série dos Cânticos dos Degraus. Foi colocado aqui para lembrar aquele período em que Jerusalém estava devastada e sendo reconstruída depois daqueles 70 anos do cativeiro babilônico. Mas esse é um período difícil para o povo de Deus. Havia muita insegurança. As pessoas tinham medo o tempo todo, medo de dormir, medo de trabalhar. E o salmo é colocado aqui para lembrar do cuidado de Deus. E é por isso que ele fecha com estas palavras: aos seus amados ele dá enquanto dorme. Quando o coração está ansioso,
quando o coração está aflito e consegue se lembrar que existe um Deus que guarda, que cuida, é possível ganhar até quando se dorme. Eu gostaria que isso fosse um tema para a nossa reflexão nesta noite. Ganhando enquanto dorme. Neste mundo de tantas aflições, de tantas angústias, é preciso dormir e ganhar o descanso. É preciso dormir e ganhar o recobrar das forças. Mas quão difícil tem sido os nossos dias. E nós somos convidados nesta noite a ganhar, até quando estamos dormindo. Isso é uma lembrança de algumas coisas para o nosso coração. A primeira delas é esta. Ganhar enquanto dorme é a lembrança de cuidado. As palavras que permeavam os corações do povo de Deus nos bastidores deste salmo eram palavras difíceis. E talvez você se identifique com algumas delas. Medo. Preocupação. Insônia. Angústia. Depressão. Ansiedade. A palavra pós-pandemia mais mencionada. Ansiedade. E como é difícil viver quando o coração está assim, atribulado. O contexto do Salmo nos remete para uma cidade destruída e os seus muros de proteção. E reporte-se aquele período, toda a cidade precisava ter muros de proteção, porque era um tempo que, em qualquer guerra, as cidades que não fossem protegidas por fortes muralhas eram facilmente varridas, devastadas, destruídas. E agora a cidade de Jerusalém, depois daqueles 70 anos de cativeiro, estava com seus muros de proteção cheios de quebraduras. Eram fendas de morte. Tornavam aquela cidade extremamente vulnerável contra qualquer ataque inimigo. Some-se então a isso. O povo judeu volta para Jerusalém e é cercado por 6 povos. Alguns livros vão falar de 8 povos vizinhos. E os vizinhos não gostavam dos judeus, não se agradam com a volta deles e começam a correr boatos. Boatos de que aqueles povos vizinhos iam se ajuntar, os velhos inimigos se uniriam contra Jerusalém. Eles iam aproveitar que a cidade estava fragilizada, e iam a qualquer hora invadi-la. Imagine se você vivendo num lugar assim. Aqueles boatos traziam pânico. Havia um frenesi de medo e preocupação. As pessoas estavam alarmadas, amedrontadas, e é nesta hora que o Salmo vai lembrar de Deus. É nesta hora que o Salmo vai nos lembrar do cuidado de Deus, até quando nós estamos dormindo. Então de nada valerá confiar no cuidado humano. E o Salmo vai tocar no assunto. Colocar sentinelas a cada brecha daqueles muros. Colocar sentinelas durante a noite. Colocar sentinelas em cada posição de risco de ataque. Ouça. Cuidados humanos são importantes. São naturais. Contudo, se não for o Senhor por trás, cuidando de tudo, todo esforço humano não será suficiente para proteger. Cuidados humanos são necessários na vida. Contudo, eu e você, não podemos esquecer de que por trás existe um Deus que protege. E quando nós nos lembramos disso, medo, ansiedade vão se esvairindo. Mas se por um instante nos esquecermos disso, medo e ansiedade vão consumir a nossa alma.
É por isso também que não é necessário confiar num trabalho desdobrado, e o Salmo vai tocar nisso, com tanto medo. A ordem que imperava entre eles era de se desdobrar no trabalho. Tinham que correr para reparar aquelas brechas, reforçar aquelas paredes, refazer aquilo que estava destruído. Os bastidores deste salmo vão mostrar as pessoas se levantando de madrugada e dormindo tarde da noite, acreditando que isto seria a solução. E o salmo vai nos lembrar que Deus é quem dá a proteção necessária. E até quando nós estamos dormindo, Ele está cuidando. Há pessoas, contudo, que se esquecem disso. Acreditam que é se matando de trabalhar para ter dinheiro é que vão conquistar a solução para as suas vidas. E há pessoas que passam a vida trabalhando tanto, exageradamente, não há tempo nem para ir à igreja de Jesus Cristo. Convivo com pessoas assim. Tenho pessoas dentro da igreja caindo nesta armadilha. Meu irmão, estou sentindo a sua falta. É porque eu estou trabalhando, pastor. E há pessoas fazendo isso, trabalhando para ter mais e para ter mais. E depois vão gastar e gastar para recuperar a saúde do corpo e da alma que adoeceram por excesso de trabalho. Trabalho é igual comida. De menos faz mal. Mas de mais também faz mal. O salmo é um convite, meu irmão e minha irmã. É um convite de confiarmos em Deus. Porque até quando nós dormimos, Ele está cuidando de nós. Eu me lembro daquela bela música, tantas vezes cantada nas nossas igrejas. E ela diz, eu preciso aprender. Eu preciso aprender mais de Deus, porque é Ele quem cuida de mim. Olha que coisa fantástica. Eu preciso aprender mais de Deus, porque é Ele quem cuida de mim. E a música vai numa ascendente dizendo, Deus cuida de mim. Esta é a mensagem do Salmo para a nossa vida. Deus cuida de mim. Nós ganhamos quando dormimos. Esta é uma lembrança do cuidado de Deus. Mas é uma lembrança também das provisões. Esta é a segunda mensagem para nós. Veja que o texto termina dizendo, aos seus amados Ele dá enquanto dormem. Deus é provedor. Deus é o provedor, e isso não pode ser esquecido no coração do povo do Senhor. A passagem diz que algumas pessoas estavam reconstruindo as suas casas. Outras estavam preocupadas com os muros da cidade. Dia e noite trabalhavam porque sonhavam com um futuro melhor para suas gerações, para os seus filhos. Aliás, toda pessoa de meia idade vai dizer isso. Eu quero trabalhar porque quero me desdobrar, porque eu quero oferecer o de melhor para a minha família. Eu quero que lá na frente se tenha algo de melhor. E aliás, isto é nobre. Mas havia muita insegurança entre eles quanto ao futuro. E esta é a sensação que eu tenho, que parece que nós estamos no mundo inteiro vivendo um período de grande instabilidade. E parece que os corações das pessoas estão o tempo todo aflitas e dizendo, eu não sei o que será do futuro do mundo. Eu não sei o que será do futuro do Brasil. Eu não sei o que será do futuro para os nossos filhos. E neste contexto, as pessoas nem dormiam em paz na passagem bíblica. Esta é a razão pela qual elas vão encher de sentinelas. E há muitas pessoas nos nossos dias assim, estão extremamente preocupadas quanto ao futuro. É interessante porque não existe maior inimiga da paz do que a ansiedade. A ansiedade furta o sono. A ansiedade furta o descanso.
A ansiedade furta a tranquilidade. A ansiedade faz enxergar o futuro, mas na perspectiva das tragédias. Você não consegue olhar para o futuro e ver coisas boas chegando. Vê-se apenas aquilo que há de pior. É nesta hora que o coração humano cai na armadilha do famoso será que? E eles estavam assim. Será que a cidade vai ser invadida? Será que seremos escravos novamente? Será que vamos morrer à espada dos nossos adversários? Mas não era só com eles que isto aconteceu. O nosso coração também tem a mesma armadilha. Será que? Será que teremos mais uma vez uma crise econômica no mundo, no Brasil? Será que o nosso ganha-pão será garantido? Será que nós teremos o que comer? Meu Deus! Como será o nosso futuro? As pessoas estão o tempo todo procurando o escritório pastoral e fazendo esta indagação: pastor do céu, como vai ser o nosso futuro? Estamos com medo daquilo que está por vir. E o salmo é levantado para dizer: aos seus amados Ele dá enquanto dormem. Esta é uma lembrança de que nós temos um Deus que é provedor. Isso não pode ser esquecido no coração da igreja. É impressionante como facilmente nos esquecemos. O vizinho está desesperado, o colega de trabalho está desesperado, e aquele crente que tem Jesus Cristo, que conhece o Deus da palavra, cai no desespero também. Aos seus amados Ele dá enquanto dormem. Eu li de uma história de ansiedade e aflição. Um homem trabalhava num local de muitas pessoas, dezenas de pessoas, e esses locais é comum as pessoas criarem concorrência. E não é difícil alguém querer puxar o tapete e dizer: tira do caminho, essa pessoa está ascendendo, está subindo dentro da empresa. E aquele homem foi caluniado. E por causa da calúnia, o seu superior avisou que haveria uma reunião com perspectivas dele ser demitido. E era muito difícil de provar que ele não tinha errado. Tente se imaginar numa situação como essa. Você tem um emprego, os dias são difíceis, e agora alguém inventa uma história, te coloca no meio, e vai haver uma reunião no dia seguinte, e você tem chance de, depois desta reunião, ser exonerado do seu trabalho. O homem estava acordado às 3 horas da manhã. Já tinha tomado suco de maracujá, já tinha tomado Rivotril, andava de um lado para o outro, estava elétrico na casa, tinha deitado no quarto, levantou, deitou na sala, levantou. 3 horas da madrugada, o homem não conseguia dormir. Lembrou-se dos tempos que ia à igreja. Foi abrir a Bíblia, abriu bem no meio, abriu no Salmo. Salmo 121, versículo 4. Bem ao lado do texto que nós estamos refletindo. E o Salmo vai dizer que Deus não dorme nem cochila para nos guardar. Você lembra da passagem? Não dorme nem dormita o guarda de Israel. Ele ouviu aquele texto e falou: meu Deus, dá paz ao meu coração. Não consigo dormir. Daqui a pouco eu vou estar acordado e já vai ser a hora da reunião, me dá paz. E ele apagou. Ali no sofá da sala com a Bíblia aberta, dormiu. Acordou com o sol batendo na janela. E ele olhou para o relógio, já estava quase na hora da reunião, apressadamente, escovar os dentes, trocar de roupa, a angústia apertando. Ele vai olhar no celular, tinha um recado para ele. Eram seus superiores dizendo que tudo tinha vindo à luz.
Ele tinha sido caluniado. E o patrão estava dizendo assim: nós sabemos agora que você não tinha cometido o erro. Você está dispensado da reunião. Pode tirar até o seu dia de folga. Amanhã você volta para o trabalho. Aos seus amados Ele dá enquanto dormem. Deus é provedor. Então durma, meu irmão. Deus é provedor, então durma tranquila, minha irmã. Deus é provedor, então durma em paz. Porque Ele não dorme e não cochila para nos guardar e termos o necessário para o nosso viver. Ganhando enquanto dormimos. É uma lembrança do cuidado. É uma lembrança da provisão. E é também uma lembrança do descanso. O texto cita duas profissões exaustivas. Fala do construtor, pedreiro, servente. Trabalhar assim cansa muito. Nossa igreja está sendo parceira na plantação de uma igreja numa cidade ao lado, 80 quilômetros. Quase todos os sábados, eu estava há pouco vendo as fotos ontem, quase todos os sábados os irmãos da minha igreja, da UPH, se levantam de madrugada, montam caravanas de carro e eles vão para lá trabalhar de pedreiro e servente. Tem gente que é da área, tem engenheiro, tem pedreiro mesmo, mestre de obra, mas vai um monte de homens como eu que não sabe nada do negócio. E aí, claro, chega num lugar desse, vai trabalhar, sobra para você ser servente. E pelo menos uma vez por mês eu vou para o meio deles, eu gosto. E eu volto 3 ou 4 dias depois, eu fico o dia inteiro lamentando com a minha esposa e como dói. Dói como dói. Trabalho pesado. O texto também fala de sentinela. Sentinela não tem o seu cansaço físico, mas passar a noite acordado é cansativo. O corpo fica pesado no dia seguinte, mesmo que durma-se a manhã inteira. Mas ouça, nada cansa mais do que preocupações. O corpo não fica doído como aquele que trabalha num serviço pesado. O corpo não fica doído como aquele que passou a noite em claro no serão do seu trabalho. Mas a preocupação consome mais energia do que qualquer coisa. A preocupação consome mais do que os calos do serviço braçal. A preocupação consome mais do que a insônia daquele que fez o serão, que atravessou a noite como uma sentinela. Veja que este salmo é produzido por um rei. Um homem que trabalhava mais com a cabeça do que com o seu corpo. Mas de um rei que entendeu que o cansaço mental pesa. Cansaço mental adoece. A única solução é deitar acreditando que quando nós dormimos, Deus está cuidando. Deus está cuidando e nas suas mãos nós podemos descansar. Eu tenho um ministério há 23 anos. Eu chamo de capelania. Eu levanto todos os dias e 7h30 eu saio de casa. Eu só chego no escritório entre 9 e 9h30 da manhã. Eu saio para orar. Comecei orando nos estabelecimentos comerciais dos irmãos da igreja. O vizinho ia pedindo, o negócio foi crescendo. Hoje são, de longe, mais de 70 lugares. E também repartições públicas, posto de saúde, hospital. E tem lugares que eu chego a muitas pessoas, a dezenas delas. As pessoas estão aflitas, pessoas choram. Eu preparo uma devocional para o mês inteiro e saio orando pela cidade praticamente todos os dias durante o mês inteiro. Eu tenho me impressionado com o semblante de cansado das pessoas e nós acabamos de atravessar o meio do ano. Pessoas estão com olheiras, marcas de um sono muito mal dormido no rosto.
Eu tenho me impressionado, dito para minha esposa que eu tenho ouvido constantemente frases assim: pastor, eu estou acabado. E pastor, eu estou esgotado. Nós temos um ditado lá no sul, não sei se é usado aqui. Alguns com mais humor usam dele nesta hora. Diz assim: pastor, eu estou pó da gaita. Eu tenho ouvido pessoas dizer: pastor, parece que um rolo compressor passou sobre mim. Pessoas estão testemunhando o tempo todo ansiedade, insônia, irritação por uma noite mal dormida, desconcentração por falta de dormir. Pessoas testemunham o tempo todo estarem deprimidas. Há dores somáticas que fazem o corpo padecer. E o dia só está começando. O dia só está começando. Eu fico imaginando ao final de um dia, depois de tanto trabalho, de tantas invertidas dos sonhos e projetos. As pessoas estão cansadas e afatigadas. Meu Deus, nós estamos em um tempo que precisamos de descanso. Estamos em um tempo que as pessoas precisam dormir de verdade. E é nesta hora que o salmista é levantado para dizer que em Deus nós conseguimos deitar, dormir e descansar. E descansar. Podemos deitar e descansar quando nos lembramos que Deus está cuidando de nós. Eu li uma frase assim 10 dias atrás: há descanso que vem depois do corpo se deitar sobre a cama. Mas há também o descanso que vem depois do joelho se dobrar ao lado da cama. Consegue entender? Há descanso que vem depois do corpo se deitar sobre a cama. Mas há também descanso que vem depois do joelho se dobrar ao lado da cama. Você tem passado por lutas, tem passado por aflições. Dobre o seu joelho ao lado da cama e diga: Senhor, permita que eu possa dormir, que eu tenha paz, e que eu possa colocar os meus problemas nas tuas mãos, e que eu consiga ganhar enquanto eu estou dormindo, que eu consiga ganhar um descanso que eu tanto preciso, Senhor. Eu quero concluir dizendo que nós ganhamos quando dormimos. Esta é uma lembrança do cuidado. E que bom é você ganhar sabendo que alguém está cuidando de você. É lembrança de provisão e se um medo do futuro: será que eu terei o mesmo padrão de vida para minha família? Terei as coisas básicas e necessárias? Ah, quando eu lembro que Deus está cuidando, eu ganho este descanso. É a lembrança desse descanso. Deus está cuidando da minha vida. Uma cidade grande, um homem estava passando por período de crise econômica, e isso na cidade maior é muito mais difícil. Cidade pequena, todo mundo tem crédito, tem um parente por perto que socorre. Cidade pequena, a gente se vira. Alguém estende a mão. Cidade grande, ninguém se importa com ninguém, ninguém conhece ninguém. Se você tem problema, o problema é teu. E o homem estava desempregado. Uma dívida começava a aumentar. Ele tinha família, tinha a sua esposa, os seus filhos para sustentar, e estava desempregado. Os dias eram muito difíceis para ele. Fez uma entrevista de emprego, era um emprego que ele sonhava, precisava muito daquele trabalho. A noite é longa numa véspera de um resultado como este. Fez a entrevista, havia outros concorrendo com aquela vaga. E o homem estava à semelhança da história do anterior. Ele andava de um lado para o outro, já era meia-noite, não conseguia dormir, já era 2 da manhã, não conseguia dormir, e 3 horas não conseguia dormir, e sendo um crente, ele só dizia: Senhor, eu estou orando, eu estou pedindo, me ajuda, Senhor, me ajuda que eu consiga este trabalho.
Quando ele acordou, depois daquela noite, medo, insônia, preocupações, veio a informação de que a vaga era dele. A vaga era dele. De joelhos ao lado da cama, chorava e orava. Ele dizia: a Deus, quão desnecessário foi tamanho sofrimento. O Senhor estava cuidando de mim. E eu preciso aprender, dormir e saber que estou ganhando com o seu cuidado. Essa é a mensagem de Deus para a minha vida, para a sua vida. Temos um Deus que não poupou o seu Filho Jesus para morrer em nosso lugar. Meu Deus do céu, quanto amor, quanta graça! Este Deus não daria as costas para a minha vida e para o meu coração. Descanse em Deus. É possível ganhar quando dormimos. Aos seus amados Ele dá. Que Deus nos abençoe. Amém. Pensando nesta mensagem que falou profundamente ao nosso coração, convido a todos a ficarem de pé e vamos cantar o hino que fala deste cuidado do Senhor. Não desanimes, Deus proverá, Deus cuidará de ti. Na tua dor com todo amor. Este é o nosso Deus, o Deus da provisão, o Deus que sustenta todo servo, toda serva que aprende a confiar, a descansar. A presença do Senhor. Louvemos o nosso Deus com este hino. Não desanimes, Deus proverá, Deus velará por ti, com suas asas te cobrirá, Deus velará por ti, Deus cuidará de ti, na tua dor, com todo amor, jamais te deixará, Deus cuidará de ti. Senhor, teu peito ficará a dor, Deus velará por ti. Tu já provaste seu grande amor, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti, na tua dor, com todo amor, jamais te deixará, Deus cuidará de ti. Não desalentes das provações, Deus velará por ti. Nas desventuras das tentações, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti, na tua dor, com todo amor, jamais te deixará, Deus cuidará de ti. Onde estiveres, não temas, vem, Deus velará por ti.
Deus cuidará de ti, a tua dor, com todo amor, jamais te deixará. Deus cuidará de ti. Convido os aniversariantes da semana que venham à frente. Pastor, vem estar conosco aqui embaixo. Mantenha em pé a igreja. Se você fez aniversário, pode chegar. Isto. Se você fez aniversário de nascimento ou de casamento, esteja aqui à frente. Vamos estar orando, agradecendo a Deus pela sua vida, pelo cuidado dele para com você. Conforme nós fomos agraciados pelo Senhor, ao sermos lembrados, né, de que o Senhor dá aos seus enquanto dormem. Oh, bodas de ouro. Vem cá, Elza, fica do lado do seu maridão. 50 anos, né? Não são poucos anos. Que bênção. Louvado seja o nome do Senhor. Feche os seus olhos e, diante de uma mensagem tão oportuna, em tempos tão agitados, né, nos quais nós vivemos, talvez há tantas preocupações e angústias que tomam o teu coração, eu desafio você a lançar sobre a poderosa mão do nosso Deus a nossa ansiedade, conforme diz Pedro, pois Ele tem cuidado de vós. Não é isso que diz a palavra? Então, coloque-se na presença do Senhor, seja o que for, se é saúde, se é alguma necessidade material, se há alguma necessidade nos seus relacionamentos, dentro da sua casa, na convivência com seu cônjuge, no seu casamento, na convivência com seus pais ou com seus filhos, coloque isso no altar do Senhor. E enquanto você está em oração, o pastor Darli estará orando pela sua vida, apresentando no altar do Senhor, para que Deus esteja com graça e com misericórdia, nos dando esta atitude de podermos, de fato, estar descansando na provisão e no cuidado do Senhor para conosco. E após essa oração, ele estará também invocando a bênção do Senhor. E após a bênção, todos se aquietem, sentam e aguardem a nossa saída para podermos cumprimentar todos à porta. Vamos orar. Bondoso Deus e querido Pai, obrigado por estar aqui neste lugar com os irmãos nesta noite. Amém. Obrigado pelos irmãos que aniversariaram. Amém. Os casais que completaram anos de vida a dois. Amém. Obrigado por seu amor e o seu cuidado. Queremos também neste momento colocar todas aquelas pessoas que no silêncio dos seus corações depositaram seus anseios no altar do Senhor. Problemas no trabalho, problemas em casa, problemas de saúde, problemas de relacionamento, inseguranças quanto ao futuro, casamento que não anda bem, aquele filho, aquela filha que está sob risco, Senhor, tenha misericórdia. Tudo isso está sendo colocado agora diante do seu altar. Aquele exame de saúde que está por sair, que causa medo. Dá que o coração descanse, confiante no Senhor. Aquela reunião pesada que há de ser feita durante a semana. Aquela pessoa que talvez esteja clamando por um trabalho, um emprego ou algo melhor. Cuida, Senhor. Traga paz ao coração. As pessoas que estão aflitas quanto ao futuro da nação, o futuro da família, o futuro no trabalho. Tenha misericórdia, Senhor. E daqui voltemos para os nossos lares com a lembrança de que o Senhor está cuidando. A lembrança de que aos seus amados Ele dá enquanto dormem. Em nome de Jesus Cristo.
aquele que por nós morreu na cruz, é a nossa oração. Amém. E agora, meus irmãos e minhas irmãs, que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, que o consolo e a comunhão do Espírito Santo repouse sobre todos vós e todos nós, povo do Senhor, agora e sempre. Amém. Podeis sentar. Aos aniversariantes, parabéns por esta data significativa. Vamos, pastor.